Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Agora chega de papo e vamos para o vídeo. Dan avançava pelas ruas de Múrias, um lugar além do alcance da maioria dos vivos, acessível a ele apenas por causa de sua condição singular. Seus olhos agora despidos da mortalidade contemplavam a cidade com um fascínio quase infantil. Diante dele desenrolava-se uma visão que parecia transcender o tempo e o espaço. Múrias brilhava como um sonho palpável, uma mistura sublime de passado e futuro. As torres espiraladas, altas e elegantes, erguiam-se como dedos mágicos tocando o céu. Sua superfície, feita de materiais místicos, mudavam de cor sob a luz oscilante entre tons vibrantes e suaves. As pedras das ruas polidas cintilavam como joias sob os pés de Ben, e os vitrais das catedrais refletiam cenas de mitos antigos que, à medida que ele caminhava, pareciam ganhar vida. Cada edifício era uma obra-prima, cada rua uma galeria a céu aberto. Pontes suspensas cruzavam os rios de águas cristalinas e o som de fontes mágicas ecoavam suavemente, compondo uma melodia que parecia contar histórias esquecidas. Ben sentia o poder latente em cada pedra, em cada sombra. Essa era uma cidade que transbordava a sabedoria, construída e moldada pela magia ao longo de eras incontáveis. Por um instante ele permitiu-se ser absorvido por aquela beleza avassaladora, algo raro em sua existência. Desde que sua vida e morte haviam sido entrelaçadas em uma missão incessante ao lado de Rafael, momentos de contemplação eram um luxo quase inexistente. A paz que Múrias oferecia era tão palpável que Ben sentiu por um breve segundo o peso de sua missão desaparecer. Mas a lembrança do propósito sombrio que o trouxera até ali retornou com uma força esmagadora. A imagem da jovem sensitiva, noiva de Rafael, que Balor almejava possuir, assaltou seus pensamentos, puxando-o de volta à realidade. A urgência de proteger o futuro da jovem e impedir os planos nefastos de Balor recobrou seu foco, apagando qualquer traço da breve serenidade que ousara sentir. Dan ajustou a postura, endireitando os ombros como um guerreiro prestes a enfrentar a batalha. Ele sabia que Múrias guardava segredos cruciais para a missão, e cada passo que dava pelas ruas mágicas o aproximava do destino que poderia salvar ou condenar aqueles que amava. A beleza de Múrias era fascinante, mas Ben jamais esqueceria que sob sua superfície brilhante escondiam-se perigos que exigiam toda a sua coragem e determinação. A urgência pesava sobre seus ombros como uma sombra densa e inescapável. Ben não podia se dar ao luxo de se demorar, por mais deslumbrante que fosse Múrias. Cada minuto perdido era mais um passo em direção ao retorno de Balor ao mundo dos vivos. E a jovem noiva de Rafael seria o canal para esse terrível acontecimento. O pensamento da tragédia iminente o fez apertar o passo, sua determinação agora guiada por uma chama intensa de responsabilidade. A única esperança estava na funda de Lug, uma relíquia ancestral que carregava o poder de impedir o retorno de Balor, o druida corrupto que servia ao antigo titã a esconder em algum templo perdido nas profundezas de Múrias, um lugar tão envolto em mistério quanto em magia. Dan sentia que o tempo conspirava contra ele, como areias escorrendo rapidamente por entre os dedos. A festa de agosto em Edimburgo estava cada vez mais próxima. Ele sabia que durante aquele evento, os portais entre os mundos ficariam mais frágeis, proporcionando a Balor a oportunidade de se libertar de sua prisão infernal. Era imprescindível encontrar o templo antes que fosse tarde demais.
Respirando fundo, Ben forçou-se a desviar os olhos das torres esfiraladas e dos vitrais vibrantes de Múrias. Não havia tempo para se encantar com a beleza dessa cidade mágica e intemporal. Cada detalhe deslumbrante era um lembrete cruel de que o destino de muitos dependia da rapidez de suas ações. Com o coração apertado e a mente afiada como a lâmina de um guerreiro, ele seguiu em frente determinado. Cada passo, embora silencioso em sua forma espectral, reverberava pela antiga cidade como um eco da determinação de alguém que não apenas via o mundo além do físico, mas também carregava o peso do destino em suas mãos. Ben e Megan atravessaram o portal, encontrando-se na majestosa cidade de Múrias. A visão era de tirar o fôlego. Uma metrópole entrelaçada por magia, onde a arquitetura parecia desafiar as leis do mundo mortal. No entanto, a urgência da missão os impedia de se deterem na contemplação. A batalha que os aguardava exigia foco total. Megan, em sua forma etérea, flutuava ao lado de Ben, emanando uma serenidade que parecia contradizer a gravidade da situação. Seus olhos, geralmente brilhantes e vivos, agora refletiam a preocupação silenciosa. A ameaça da possessão iminente que Balor tramava pairava sobre ambos. Uma sombra escura contra o esplendor da cidade. Ben apertava a lança de Lugh com firmeza. A relíquia, uma arma tão lendária quanto vital, pulsava com uma energia vibrante quase viva. Ele podia sentir o poder fluir através de seus dedos, ressoando com a própria essência mágica de Múrias, como se a lança reconhecesse aquele lugar como parte de sua história. Múrias pode parecer um sonho, mas é aqui que pesadelos podem se tornar realidade, murmurou Megan, seus olhos observando as torres espiraladas e as luzes dançantes da cidade. Ben assentiu, mantendo o olhar adiante, e completou. Cada detalhe desta cidade parece guardar um segredo, mas não podemos nos perder neles. Balor está a um passo mais perto de escapar, e não vamos permitir isso. Com passos firmes e o coração pesado, Ben avançou pelas ruas cintilantes enquanto Megan pairava a seu lado, uma guardiã invisível e destemida. Eles sabiam que a luta que os esperava era maior do que qualquer um deles, mas também tinham consciência de que carregavam consigo o último fio de esperança para deter Balor e proteger o mundo mortal de um destino sombrio. Enquanto caminhavam pelas ruas de pedras polidas, indecisos sobre a direção a tomar, Ben notou algo peculiar. A lança que antes parecia um objeto inerte em suas mãos começou a emitir um brilho suave. Uma luz dourada pulsante como um coração crescia e diminuía em intensidade conforme ele a movia. Ben parou e segurou a lança diante de si, observando atentamente. O brilho ficava mais forte quando ele apontava para uma direção específica, como se estivesse respondendo a algo invisível. Megan, percebendo a mudança, se aproximou. Sua forma espectral translúcida sob a luz mágica de Múrias parecia quase se fundir com o ambiente. As relíquias se reconhecem, murmurou ela, sua voz soando como um sussurro de um vento distante. A lança está nos guiando. As armas de Lugh compartilham uma conexão profunda. Podemos encontrar fundo através dela. Ben assentiu, sentindo uma centelha de esperança em meio à urgência de sua missão. Ele girou a lança lentamente, atento às mudanças no brilho. A luz se intensificava em certos ângulos e enfraquecia em outros, como se a arma estivesse apontando o caminho. Ela sabe onde está a funda, disse Ben, mais para si mesmo, mas com a convicção de alguém que acabara de receber uma resposta divina. Com a lança em mãos e o brilho indicando o caminho, não havia mais espaço para dúvidas. Múrias, com toda sua grandiosidade e mistério, começava a revelar os segredos que escondia. O destino os aguardava, e Ben estava determinado a cumprir sua missão, a qualquer custo. Com determinação renovada, Ben seguiu o caminho que a lança indicava, suas passadas firmes e resolutas.
O brilho dourado de uma arma sagrada pulsava com uma cadência quase hipnótica, como um farol guiando-o através do labirinto encantado de Múrias. Ao seu lado, Megan flutuava em silêncio, sua presença etérea irradiando calma, mas seus olhos refletiam a urgência da missão que compartilhavam. Cada curva, cada desvio pelas ruas antigas e repletas de magia, parecia aproximá-los mais do destino que procuravam. Múrias, com sua arquitetura de sonhos e energia pulsante, era ao mesmo tempo fascinante e inquietante. O ar parecia carregar o peso ancestral, como se a própria cidade guardasse segredos que apenas esperavam ser descobertos. "Estamos perto", disse Ben, em voz baixa, mais para si mesmo do que para Megan. A lança de Lug brilhou ainda mais intensamente, o dourado transformando-se quase em um feixe de luz, ao apontar para uma passagem estreita, entre dois edifícios adornados com vitrais que retratavam lendas esquecidas. "Nosso tempo está curto", Megan murmurou, sua voz carregada de preocupação, mas também de confiança na determinação de Ben. Ben sabia que ela tinha razão. A festa em Edimburgo se aproximava e com ela o momento em que Balor tentaria escapar de sua prisão infernal. Mas pela primeira vez desde que assumira a missão, ele sentia que havia uma chance real de impedir a catástrofe. Agora tudo dependia de sua habilidade de interpretar os sinais da lança e alcançar o templo, onde o druida maligno escondera a funda de Lug. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino de Magna, de Rafael e do mundo estava nas mãos de Ben, enquanto ele caminhava com coragem pelas ruas místicas de Múrias. Ben e Megan seguiram o brilho da lança por entre as ruas antigas de Múrias, até que a cidade começou a se perder no horizonte. À frente, uma floresta densa e sombria se descortinava, como um portal para algo mais antigo e sinistro. As árvores altas e retorcidas pareciam vivas, suas sombras inquietantes dançando em padrões quase hipnóticos, como se a própria natureza estivesse alerta à sua presença. O brilho da lança de Lug, antes sereno, agora pulsava com uma intensidade inquietante, iluminando o caminho por entre a escuridão da floresta. Era como se o artefato respondesse ao perigo iminente, sua energia vibrando em um aviso silencioso. Ben segurou a lança com mais firmeza, sentindo o calor que emanava dela, como um lembrete do poder que tinha em mãos. Atravessando a floresta em um silêncio carregado, o tempo parecia se estender, cada passo ecoando como um batimento cardíaco ansioso. Finalmente eles chegaram diante de uma imponente torre de pedra, escondida entre as árvores. A estrutura erguia-se como um monólito sombrio, desafiando o céu escurecido. Suas paredes estavam cobertas de musgo e fissuras, cada rachadura parecendo contar histórias de segredos esquecidos e forças malignas. Ben parou por um momento, seus olhos fixos na torre. A lança brilhava intensamente agora, quase ofuscante, como se confirmasse o que ele já temia. A funda de Lug estava ali dentro, protegida pelo druida maligno que servia a Balor. "Este é o lugar", disse Megan, sua voz baixa, mas carregada de certeza. Sua forma etérea parecia mais opaca sob a luz dourada da lança. Ben assentiu, sentindo o peso da missão se intensificar. Ele sabia que o que os aguardava dentro daquela torre era perigoso, mas também sabia que falhar não era uma opção. Segurando a lança com firmeza, deu o primeiro passo em direção à entrada, decidida a enfrentar o que estivesse por vir. Megan, ao lado de Ben, observava a torre com um olhar firme, embora uma preocupação silenciosa ainda pairasse em seu semblante. O destino de Rafael e o plano sombrio de Balor para o mundo pesava em sua mente, mas essa carga apenas alimentava sua coragem. Ela sabia que falhar não era uma opção. Ben segurava a lança com força, os olhos fixos na entrada sombria da torre. "É aqui",
Sua voz era firme, mas carregada de tensão. A lança nos trouxe até este lugar. A funda está dentro dessa torre. Negan assentiu, seu espírito vibrando com a energia da determinação. Ela conhecia bem o suficiente para antecipar o plano que estava se formando em sua mente. Antes que ela pudesse dizer algo, ele se virou para ela, sua expressão séria e resoluta. Eu vou enfrentar o druida. Ele sabe que estamos aqui. A voz de Ben era controlada, mas havia um toque de urgência. Enquanto eu o distraio, você precisa encontrar a funda. Negan hesitou por um momento, sua preocupação transparecendo em seus olhos. Bem, sabemos o quão perigoso ele é. Não podemos subestimá-lo. Eu sei. A resposta veio rápido, com um tom de confiança inabalável. Mas precisamos nos dividir se quisermos ter uma chance. Ele não pode lutar contra nós dois ao mesmo tempo. Eu o enfrentarei e te darei o tempo necessário para achar a funda. A lança vai me ajudar a mantê-lo ocupado. Megan olhou profundamente nos olhos de Ben, sua determinação espelhando a dele. Ela sabia que discutir não mudaria nada. Ele já havia tomado sua decisão. Tudo bem. Sua voz era suave, mas carregada de firmeza. Eu vou encontrar a funda. Só tome cuidado. Ben permitiu-se um sorriso encorajador, mesmo sabendo dos riscos que enfrentaria. Sempre tomo. Ele respondeu com um brilho de confiança em seus olhos que desmentia o peso da tarefa à frente. Com o último olhar para Megan, Ben avançou em direção à entrada da torre. Megan, respirando fundo, preparou-se para cumprir sua parte da missão. Vamos acabar com isso, disse ele antes de desaparecer pelas sombras da entrada. Megan o observou por um momento, o coração apertado, mas focada. Ela tinha uma missão e o destino de todos dependia de sua coragem e habilidade e do que aconteceria dentro daquela torre sombria, e ambos sabiam que não havia margem para erros. Cada segundo contava e a batalha que se aproximava definiria o futuro de muitos. Ben segurou a lança de Lug com firmeza, mas sua mente vagou para as palavras do professor Lloyd. Inspirando profundamente, ele tentou colocar em prática o que aprendera. Para sua surpresa e alívio, a lança respondeu ao seu comando mental. A arma, uma relíquia dos antigos, flutuava no ar como se fosse uma extensão de sua vontade, pronta para atacar ou defender sem que ele precisasse movê-la fisicamente. A lâmina brilhante pulsava com a energia dourada, irradiando poder e confiança. Essa habilidade era mais do que uma vantagem, era uma mudança no jogo. Suas mãos estariam livres para lidar com outras ameaças ou realizar os rituais necessários, enquanto a lança combatia ao seu lado de forma quase instintiva. Ben sentiu uma onda de confiança varrer suas dúvidas. Esta era a arma lendária de Lug, e agora ele tinha o poder necessário para enfrentar o druida. Virando-se para Megan, que o observava atentamente, ele compartilhou o que havia descoberto. Lloyd estava certo, Megan, disse ele enquanto a lança pairava ao seu lado. Posso controlá-la com a minha mente. Isso nos dá a vantagem que precisávamos. Megan assentiu, o olhar carregado de compreensão e alívio. Isso vai aumentar nossas chances. Sua voz era firme, mas suave. Vamos em frente, Ben. Não temos tempo a perder. Com a lança flutuando ao seu lado como um fiel escudeiro, Ben avançou para a entrada da torre. Cada passo parecia mais pesado, mas também mais resoluto. Ele sabia que a batalha seria feroz, mas agora estava mais preparado do que nunca para enfrentar o druida maligno e recuperar a funda de Lug.